Esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância. Nosso trabalho vai fluindo devido à importância de cada elemento. E cada elemento tem sempre que lembrar da importância que ele tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 30 de maio de 1935, o sacrifício. É muito importante assim. Hoje, cada pessoa tem que lembrar que a palavra tem que ser colocada num lugar alto. E a pessoa tem que lembrar que ela tem que esforçar. E é bem importante assim, porque hoje a palavra, o ensino, o livro Na Luz da Verdade, pode ser encontrado em muitos idiomas, do jeito que a pessoa quiser. Mesmo ela não tendo dinheiro para comprá-lo, todo um sacrifício que ela fizer para ter esse dinheiro, para comprar o livro, é um sacrifício pequeno. Esse livro possibilita a pessoa não ter saudades, não ter entristecimento, não ter desânimo. Ele vai possibilitando a pessoa que tem um pouco de anseio dentro dela e que tem costume bom ir canalizando esse anseio. Nós temos que lembrarmos assim que hoje todas as coisas estão sendo facilitadas e que na época de Jesus, a pessoa para ouvir as informações, as instruções, elas tinham que chegar até ele, tinha que ouvir da boca dele aquelas informações, aquelas instruções. Hoje a pessoa tem um livro e ela pode tê-lo e ela precisa de estudá-lo conforme ela vê que vai ser bom para a vida dela. Nós sempre arrumamos tempo para ganhar dinheiro, para passear, para fazer visitas, mais tempo para nós arrumarmos o nosso caminho interno, para voltarmos para a pátria do Espírito, para a montanha sagrada, nós sempre arrumamos uma protelação. E é bem interessante, porque são poucas as pessoas que continuam perseverando. Então, muitos acham assim, que somente o terceiro mandamento é suficiente. Na época em que Moisés trouxe o terceiro mandamento, nós temos que lembrarmos que o ser humano daquela época tinha poucas coisas externas na vida. Então a vida era mais acomodada. Hoje, uma pessoa, para ela ir da sua moradia para o seu ambiente de trabalho, ela já tem tantas vivências, tantas coisas já passaram ali pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelos sentidos, porque nós vamos sentindo tudo o que acontece à nossa volta. Então, a reflexão do terceiro mandamento é bem importante assim, que não pode ser somente no dia do Senhor. Então, o livro Na Luz da Verdade é da mesma maneira, ele tem que ser estudado todos os dias. Anteriormente, os pais ensinavam os filhos a fazerem um agradecimento de manhã e um agradecimento à noite. A noite que teve, como a pessoa está acordando, e o dia que a pessoa teve. Hoje a pessoa tem que estudar o livro Na Luz da Verdade de manhã e de noite. E ela tem que lembrar assim, só tem significação na vida de cada um se a pessoa trabalha de acordo com a luz. E nós temos que lembrarmos assim, que todas as coisas têm um nível, têm um ponto. Fica bem claro assim da gente ir observando o ponto. Então, na preparação de um alimento, de uma torta, então aquele veterano, aquela veterana que está preparando aquela massa, fala que tem um ponto. E ele vai trabalhando nesse ponto para dar aquilo que ele quer, da maneira que ele vê que vai ficar agradável para aqueles que vão receber aquele alimento. Ele tem um ponto. Assim como tem um ponto na preparação, tem um ponto também para ficar dentro do forno. Se fica um tanto a menos, não fica agradável. Se fica um tanto a mais, todos vão falar, ficou um tanto a mais. Então tem um ponto. Esse ponto, nós temos que lembrarmos que é um nível. Então fica bem claro assim, o ponto é um nível daquela preparação.
Aquele jovem no ensino escolar, ele tem um nível das assimilações daquelas informações daquele ensino. Nós, na nossa vida diária, como profissionais, da maneira que nós ganhamos o nosso sustento, nós temos também um nível, uma das nossas capacidades. E a gente vê assim que um determinado conhecido que trabalhava na mesma atividade, ele mudou de atividade. Então, ele mudou o plano dele de sobrevivência. Ele passou a ter uma outra maneira. Então, nós temos que lembrarmos que nós temos que nos esforçarmos para melhorar a nossa qualidade. E é bem importante assim a pessoa ir observando durante a sua vida que ela faz um esforço para melhorar a sua compreensão, melhorar a sua maneira de relacionar com os familiares. Ela tem que lembrar assim, que esse esforço para a luz tem que ser verdadeiro. E quando a pessoa empenha verdadeiramente para a luz, ela vai separando, ela vai apartando, porque fica bem claro assim, quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade e ela vai convivendo com ela de uma maneira melhor, de uma maneira que ela vai superando aquelas limitações anteriores, os tipos dos pensamentos, a maneira de atuar, ela vai melhorando a maneira de comunicar-se. Então, naturalmente, no nível dela, ela subiu meio degrau. E aqueles que não estão fazendo nenhum movimento, pode ser os de dentro da moradia. Devido a isso, naturalmente, na terra não tem nada que fica parado. Então, o que acontece? Aquele que esforçou-se, que procurou trazer o primeiro mandamento para a vida dele de todos os dias, que procurou trazer o terceiro mandamento para as reflexões diariamente, ele melhorou meio degrau. E aqueles que não fizeram nenhum esforço, naturalmente eles desceram meio degrau. Isso é físico, porque tem um movimento. Então o movimento ele é contínuo e a gente pode não perceber. A gente só percebe muitas vezes que a criança cresceu quando aquela roupa já não serve mais. Fazemos a referência assim, bem interessante, porque aquela roupa num período anterior, recente, estava de acordo para aquele corpo pequeno. Aquele corpo cresceu, então aquela roupa ficou pequena. Assim nós vemos que aquela criança teve um crescimento, isso é físico, aos nossos olhos, mas dentro de nós também é verdadeiro. Nós vamos tendo mais confiança e nós vamos melhorando os nossos pensamentos. Nós vamos melhorando a nossa maneira de relacionarmos, de nos posicionarmos. Nós vamos conquistando a confiança e a consideração. Então, quando a pessoa vai descuidando, ela vai descendo. Então, ela vai perdendo também a consideração, ela vai perdendo a confiança. É muito importante, assim, a pessoa lembrar que ela precisa de utilizar o tempo dela para ela mesma qualificar-se na sua vida interna. E a qualificação de uma pessoa fica bem claro assim. Então, muitas pessoas, a gente vai observando, independente da idade, muitos dirigem a ela com falta de consideração. E aquele que está vendo esses atos, muitas vezes ele se continua relacionando com aquele que perdeu a consideração, ele passa a tratar igual aqueles que estavam tratando quando ele a viu a primeira vez, vendo aquele relacionamento sem consideração. O esforçar-se, o desmembrar-se para nos elevarmos, isso é físico, isso é verdadeiro. E a pessoa tem que ter muito esforço com ela mesma. Se nós formos cedendo, permitindo, nós não vamos nos elevarmos. E é bem sério assim, porque a gente vai observando costumes de alimentos. A pessoa não alimenta adequadamente com alimentos que possibilitam a ela uma condição física de qualidade de células, porque o alimento tem esta condição assim, de melhorar a constituição da pessoa.
Se a pessoa descuida, então a constituição da pessoa vai ficando envelhecida. Isso fica fácil assim da gente ir observando. 30 de maio de 1935, o sacrifício. A observação da constituição de uma pessoa é verdadeira. Fica bem fácil assim. Quando os criadores procuram melhorar o seu plantel, independente da raça do animal que ele está criando, da espécie do animal, ele procura o melhor reprodutor, ele procura a melhor matriz, para que aqueles que vierem do seu trabalho ali continuam qualificando. A gente observando os documentários dos animais que são criados soltos, também acontece assim. Vai tendo uma seleção natural do reprodutor. Então é sempre o mais forte, e a gente observando os documentários anteriormente, os mais antigos, fica bem claro assim, daqueles dominantes serem realmente mais fortes, apresentando mais vigor. Então a espécie da prole sempre vai ficar qualificada. Nós, seres humanos, deveríamos nos tornarmos mais qualificados, mais sábios e trazer esta observação para nós mesmos. Na qualificação do nosso corpo de matéria física, nós vemos esse trabalho com os animais. Nós vemos esse trabalho também com aquelas donas de casa que têm pequenas criações, como galinha, por exemplo. Então ela tem ali um galo. À medida que aquele galo vai envelhecendo, surge um frango novo, bonito, ela então substitui. É um processo natural. Nós não fazemos esse trabalho conosco mesmo de nos qualificando para nós mesmos, porque a vida ela é individual. Fica bem fácil assim da gente ir observando na casa de conhecidos, na nossa moradia mesmo, os filhos vão embora. E muitas vezes o próprio patriarca ali veio também de uma outra região, largou a casa paterna e agora os seus descendentes fazem o mesmo. Não tem importância a região que esses descendentes vão, tem importância que eles tenham aquela coragem de uma nova etapa da vida. Isso é para a condição da matéria grosseira, mas para a vida espiritual, para nós nos qualificarmos para a vida espiritual, trabalhar com o nosso anseio, com a nossa vontade, com a nossa maneira de irradiarmos coisas boas. As irradiações, a pessoa tem que lembrar que elas são verdadeiras, que elas existem. No caso da cozinha, daquela que está preparando aqueles alimentos, que possibilita aqueles alimentos ficarem outra vez com vida e possibilitando a vida para aqueles que alimentam. No caso de uma cura, de uma senhora que tem um conhecimento, de um homem que tem um conhecimento sobre cura, então o jeito que ele atua, aquele ou aquela senhora possibilita a cura. Então essas irradiações são verdadeiras. Qual é a maneira que nós temos para usarmos dessa irradiação para nós mesmos, para nós percebermos como nós nos encontramos e como nós temos que nos procedermos para que utilizamos dessas irradiações para nós mesmos, melhorando a nossa maneira de ser, melhorando o nosso entendimento, nos esforçando. E lembrar que a vida é um esforço e que o nosso esforço para a vida, para a luz, tem que ser um esforço verdadeiro, porque até então todas as coisas nos foram facilitadas e nós não valorizamos. Os mensageiros vieram trazendo as informações, as instruções, e nós não valorizamos. Então dificilmente se ouve falar de um mensageiro que trouxe a informação, a instrução e de como nós recebemos daquela informação. Nós invertemos, nós procuramos valorizar a pessoa. E a pessoa não tem significação. Tem significação como ela trouxe aquelas informações. Então, nós temos que lembrarmos assim, o ato que a pessoa fez. Esse ato é que precisa de ser valorizado. Se nós nos esforçarmos, nós temos que lembrarmos assim,
para poder trazer um ato que nos possibilita voltar para a pátria do Espírito, para a montanha da salvação, nós temos que ter também a vivência daqueles atos. Nós temos que transformar dentro de nós aquilo que nós recebemos. Não tem nenhuma significação se aquilo que nós aprendemos não foi colocado em prática. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Um conhecimento que a pessoa está querendo desenvolver sobre a música ou sobre o trabalho com madeiras ou outra função, a pessoa pode ter toda uma teoria. Se ela não pegar o instrumento e tocar o instrumento, colocar em prática através das práticas, então ela vai ficar qualificada sobre a música. Aquele homem que teve um conhecimento sobre como conhecer a madeira, se ele não trabalhar com a madeira, perde a significação. Os ensinos é da mesma maneira. Então, o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para ficarmos qualificados com as informações, com as instruções, e essas qualificações não podem ser mais ou menos, porque a possibilidade de uma pessoa voltar para a pátria do Espírito, ela tem que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Tem uma referência muito importante de Jesus, que ele fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é do conhecimento das informações que ele trouxe. Essas informações é a mesma coisa daquele empregador que tem um funcionário e esse funcionário vai representá-lo. E esse funcionário tem que apresentar as qualificações do conhecimento daquele trabalho que ele vai fazer no processo de representar aquele empregador. Ele não pode ser mais ou menos, porque se ele for mais ou menos, aquele empregador não manda ele representá-lo. Então nós, para voltarmos para a pátria do Espírito, para a montanha da salvação, é esta condição, ficarmos impregnados com os ensinos. E nós temos que lembrarmos assim, que a vida é degraus. Uma pessoa, por ter tido algumas informações, é como se ela estivesse no primeiro degrau. Se ela não continuar vivenciando aquelas informações, ela não vai para o segundo degrau. Depois existe aquela limitação do tempo físico que nós temos na matéria grosseira, que independente de nós, esse tempo vai acontecer com o nosso corpo de matéria grosseira. Então a pessoa fica na vida numa mera fantasia de uma ilusão. Essa condição faz com que aqueles que se encontram acomodados pensam assim que ele terá tempo. O tempo já nos foi concedido, isso é físico e é verdadeiro. Então uma criança ela tem um tempo para ficar no seu ensino escolar. Se ela continua naquele grau quando ela entrou, então vai passando os anos e ela vai ficando maior, independente dela, para aquele ensino, daquele início de começo de aprendizado escolar a crianças pequenas. Então, independente daquele que não assimilou as informações, a direção da escola dá a ele uns dizeres assim, que ele não apresenta mais aquela condição para ficar naquele ensino. Nós também somos assim. Se nós não apresentarmos uma utilidade para os ensinos do Criador, para descobrirmos para que nós viemos aqui na matéria grosseira, nós ficaremos sem utilidade para o Criador. Então, esses conceitos assim que foram nos transmitidos através dos milênios, que nós temos tempo pela frente e que tudo podemos e que tudo vai dar certo, é uma acomodação. Isso é físico. É uma aceitação, é uma acomodação, porque nós sabemos assim que para todas as coisas na vida tem um tempo. Então aquela árvore dá os frutos e aqueles frutos vai apresentar uma serventia. O ser humano vai poder comê-lo, o animal vai poder comê-lo, e se não for comido, ele também tem um tempo, ele volta à sua condição anterior, ele volta para ser adubo da própria árvore. Então nós seremos assim, triturados. Então a pessoa pode achar assim que ela sempre vai ter um tempo
ela encontra-se muito acomodada. 30 de maio de 1935, o sacrifício. Hoje a palavra precisa de ser colocada numa condição que aquele que tem vontade de ter as informações, de sair da acomodação, de trabalhar dentro dele com os anseios, com a vontade de ser feliz, porque muitos acham assim que a felicidade de um homem e de uma mulher está quando arrumam um parceiro, quando arrumam uma parceira, quando tem filhos, quando tem uma moradia, quando podem passear nas férias, quando acorda de madrugada, tudo aquilo não serve. E todos aqueles que ficam na sua volta também não têm nenhuma serventia, porque se ele acorda todos que estavam dormindo, porque ele acordou de madrugada, vai arrumar uma confusão muito grande, e devido a isso ele fica quieto com os seus pensamentos, a sua maneira de ser ali. Então é nessa hora que a pessoa vê que ela é impotente. E qual é o procedimento que ela precisa de ter para conviver com ela? É conhecendo o livro Na Luz da Verdade, é estudando, porque no livro Na Luz da Verdade vai ter todas as informações, todas as instruções que um ser humano necessita para a sua existência. Não é mais ou menos, é uma condição física que nós temos, e é bem importante, porque quando uma pessoa fala que ela tem muitas disfunções físicas, se nós analisarmos assim, cada disfunção que está apresentando é justamente porque a pessoa não está caminhando dentro dela. Ela pode ter muitas atividades fora, ela pode ser muito responsável, pode ser muito capacitada, mas dentro dela ela não está tendo movimento. E o movimento a gente sabe que é verdadeiro. No caso daquela criança que não acompanhou os ensinos escolares, ela apresentou um desenvolvimento físico, depois ela não pode continuar mais naquele ambiente de ensino. Temos que lembrarmos assim que esse movimento, ele continua. Durante um período anterior, ele foi para o desenvolvimento também do nosso corpo de matéria grosseira. Agora, nosso corpo tem uma estabilidade. Nós temos que fazer esta compreensão dentro de nós, que esse movimento, esse impulso, é que o nosso espírito está querendo material para ele. Então, nós temos que ter esta capacidade de fazer esta observação. E quando a pessoa amplia o seu saber, acontece uma coisa boa. Todas aquelas desarmonias que se encontravam, quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela também vai adquirindo uma força que ela vai tendo a capacidade e a coragem de ter os posicionamentos e de ter a capacidade de enfrentar aqueles obstáculos que estavam apresentando, fazendo com que ela ficasse adoecida. Mas tudo é um conjunto, não tem partes isoladas. Para a pessoa apresentar uma coragem, ela também tem que ter uma condição do seu corpo físico sadio, ela tem que entender de alimentos, ela tem que melhorar a qualidade dos seus alimentos para melhorar a sua constituição, porque ter uma coragem precisa de ter também uma condição física para corresponder àquilo que ela está querendo, para aquele posicionamento que ela precisa de ter. Porque junto com a disposição física vem também a entonação da voz que a pessoa precisa de ter. (30 de maio de 1935) o sacrifício. Então o livro Na Luz da Verdade, ele tem que ser valorizado. E nós temos a importância, sim, que nós podemos tê-lo em vários idiomas, e nós temos que lembrar que na época de Jesus, a pessoa tinha que ir até ele, e que hoje a pessoa pode adquirir o livro, e ela tem que ter o costume, assim, de fechar a porta do seu quarto. Não é uma coisa separada os ensinos. Os ensinos, a pessoa precisa de fazer uma ligação com tudo. Tem uma passagem muito importante, quando João Batista foi para o deserto para receber aquela força que ele precisava para cumprir a missão a ele destinada, ele então deparou com todos os ensinos narrados dos velhos profetas. Como ele tinha o conhecimento dos ensinos,
Então ele pôde lembrar dos ensinos naqueles momentos que ele se encontrava ali, no período longo que ele ficou ali. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição da pessoa lembrar de partes dos ensinos que vai adequando, porque cada ensino é uma preciosidade. Então, naqueles momentos difíceis, quando a pessoa tem vontade de ter uma maneira de sair daquela situação, ela tem que lembrar das informações e das instruções. Então, cada pessoa ter esse trabalho com ela mesma, porque eu compreendo de uma maneira. Então, fica bem fácil assim que a compreensão é individual. Quando tem várias pessoas caminhando numa região e se pergunta a cada um sobre aquilo que cada um gosta daquela localidade que está sendo apreciada, cada um faz uma descrição. Então as informações vêm ao encontro de cada um com a compreensão que cada um tem. E a gente vai observando da individualidade que cada um tem e a maneira que cada um vai adequando para a vida dele na sua maneira de ser. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. O anseio para sairmos da condição que nós nos encontramos tem que ser um anseio verdadeiro. Então muitas pessoas já fizeram referência assim de um trabalho que teve que ser feito e a pessoa não se encontrava preparada para fazer aquela função e ela precisava de concluir aquela função e durante aquele período ela teve muita sede e quando ela pode, ela bebe a água. Então, para aquele que teve a sede, é uma condição verdadeira. Ela teve a necessidade de ter a água posteriormente. Ter a vontade de sair da situação que se encontra é desta maneira. Tem que ser uma vontade verdadeira, como se a pessoa estivesse com muita sede. Então, nós temos que ter esta condição dentro de nós, esse anseio verdadeiro para sair da condição em que nós nos encontramos. Se a pessoa achar que ela pode protelar um pouco, então ela vai ficando na condição e depois tem aquela importância assim, tem um tempo. E esse tempo a pessoa sabe assim que é para tudo. O tempo de permanência naquele ambiente de ensino até determinada idade, o tempo que a pessoa tem que chegar para pegar aquele ônibus para ela ir para outra localidade. Se ela vai fazer um voo, então ela também tem um tempo para chegar no aeroporto. Nós, na nossa vida, nós temos um tempo. E depois nós sabemos assim que esse tempo, se a pessoa utilizou desse tempo para ela, esse tempo então será aproveitado. Se ela não utilizou, fica na memória de cada um. Quando ela tinha, quando ela foi, quando ela tinha, para o presente não tem significação. Fica bem fácil assim da gente ir observando como é que a gente quer para a gente. E o esforço é verdadeiro. Se não fizermos o esforço, nós estamos acostumados na inércia, que tudo pode e que depois tem jeito. Na vida interior, na vida para o nosso espírito, não é tudo pode. Cada um tem a responsabilidade para que não tenha que ficar resolvendo as coisas depois. A pessoa tem que fazer o movimento toda a época da sua vida. E esse movimento não é mais ou menos, é de dentro. Com o movimento verdadeiro, a pessoa então vai caminhando em direção à luz, refletindo diariamente como a pessoa caminhou e qual o procedimento que ela tem para caminhar melhor no outro dia. Não é somente caminhar fisicamente, caminhar com os pensamentos, porque nós vamos caminhando com os nossos pensamentos, então nós temos que ir verificando se esses caminhos que nós caminhamos têm possibilidade de ter frutos bons num período seguinte. E temos que lembrarmos assim que só tem importância para a nossa vida de matéria grosseira quando nós colocamos o primeiro mandamento em primeiro lugar, porque o livro Na Luz da Verdade nos possibilita a melhorarmos, a nos elevarmos, de voltarmos para a pátria do Espírito, para a montanha da salvação.